Primeiro, é assustador. Existem muito mais pessoas abusadas do que a gente imagina. É assustador. O que eu recebia no consultório, eu poderia dizer assim que uns 60% das pessoas que chegavam no consultório, em algum momento, quando você falava de alguma coisa, tinha um histórico de abuso. 95% dos abusos acontecem em casa, por parentes e por pessoas conhecidas. O que você falou muito bem, é um assunto polêmico e delicado. Eu nem sei se ele é tão delicado assim, eu acho ele bastante prático. O seu filho, ele tem um nível de vulnerabilidade gigantesco. Sim. E essa criança, ela pode ser manipulada por N vias. Se acontecer alguma coisa, se você contar pro seu pai, eles podem me matar, ou eu posso ser preso, ou eu vou perder a amizade. Então, assim, o abusador, ele vai usar de inúmeras artimanhas para abusar de uma criança ou de um adolescente. Eu tinha um critério na minha vida. E, de novo, isso aí eu aprendi lá com a minha mãe, que é semi-analfabeta. Minha mãe falava assim, quem fez Mateus que embale. Se o filho é seu, é você que tem que cuidar. Para de terceirizar educação de filho. Eu quero... mas porque eu tô perdendo a minha vida, eu quero passear, eu quero deixar meus filhos com os outros. Tem que ser com alguém que você confie muito. E eu acho difícil me existir essa pessoa. É vó, no máximo. Sim. Lá em casa nós tínhamos um critério. Eu tenho uma filha, o meu esposo um dia chegou na reunião de família no domingo, quando a Beatriz nasceu. Ele falou, olha, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Vocês aqui na família, vocês são muito afetuosos, muito carinhosos, mas agora eu tenho uma filha mulher. Homem não pega ela no colo, tá? Isso é inegociável pra mim, independente de qualquer coisa. Não dá, e é isso mesmo. Mas não é que tá me julgando, eu tenho má intenção. Não, cara, não dá. Não dá mesmo, assim. Vamos cada um ficar ocupando o seu espaço para não facilitar, para não gerar certas coisas. Coração humano é terra que ninguém pisa. Eu não sei o que se passa na cabeça de alguém. Eu não sei. O desejo, ele é algo extremamente complexo. As distorções de desejo são algo extremamente complexo. Eu tenho casos na família. Distorção de desejo é algo absolutamente complexo. Eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. Pastor, padre, amigo, tio, o filho é seu. É você quem tem que cuidar. E Deus vai pedir revista, é pra você. O dia que você chegar no céu, Deus vai pedir, é pra você. Ele vai falar, eu te dei, eu brinco assim, 2 pedaços de argila. Quando Deus te deu 2 massas de argila, 3. 3. Que não sabia conversar, andar, respirar, nem respirar. Eles nascem sem saber respirar. Ele só respira porque o médico dá um tapinha e ele assusta. E o pulmão insufla. Ele não sabia nada. Deus te deu a responsabilidade de ensinar tudo. O que você fez com esse projeto? Deus vai te cobrar sobre esse projeto. Esse Deus vai te cobrar. E talvez essa seja a grande chave do céu. Talvez seja isso que vai separar os bodes dos cabritos. O que é que você fez com esse ser humano nesse alto índice de vulnerabilidade que Deus te deu? Que tanto que você cuidou. Então, grande parte dos abusos ocorrem por pessoas ou cuidadores desatentos. Eu conversei uma vez com um abusador, primeiro que eu fiquei assustadíssimo. E ele era pastor, detalhe. Detalhe. Nossa. Era um pastor. Ele adotou uma criança e ele abusava a criança que ele adotou. Tá bom pra você? Pesado. Grave. Ele chegou no consultório com outras questões. E eu posso falar porque é uma situação que não tá exposta e eu não tô falando o nome. Chegou no consultório com outras questões. Quando alguém chega falando demais, você pode se assustar. Cuidado com gente que se explica demais. Sim. Gente que se explica demais e fala Dá demais. muita satisfação. Tem algo a esconder. Sim. 1 hora de sessão, blá, 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 não deixou eu falar nada. Pensei, ué. Quando faltava 5 minutos pra sessão acabar, que eu olhei pro relógio, que ele percebeu que a sessão... E aí ele falou assim, a sessão tá acabando, né? Eu falei, tá acabando. Queria contar uma última coisa pra senhora. Pensei, agora que vem. Falei, agora que vai... Desconsidera tudo que falou até agora. Agora que... Pensei, eu tô surda. Começou a... Falei, agora vai começar a sessão. Sim. E eu fui muito... Eu tive compaixão dele porque ele confessou e ele queria ajuda. Ele falou, doutor, eu tenho uma questão sexual desde a infância, eu sou viciado em pornografia, nisso, eu tenho uma distorção de desejo, eu adotei uma criança e eu estou caminhando para um estupro. Ainda não aconteceu, mas eu abuso sexualmente dela, eu coloco ela no colo, eu manipulo o corpinho dela, não sei o que. Na época, a criança tinha a idade da minha filha. Meu Deus. E ele começou a narrar cenas. E o meu estômago embrulhava. E eu pensava, ou eu vou avançar nele e sentar o cacete nele, ou eu vou chamar a polícia, ou eu vou ajudar ele. Assim, já que ele veio pedindo ajuda, existe a possibilidade. Aí ele contou isso e falou assim, mas a sessão já acabou, né? Na próxima a gente fala sobre isso. Eu pensei, se eu deixo ele embora, ele não volta. Ele vai se arrepender, inclusive, de ter contado. Falei, a sessão não acabou. A sessão começou agora. Mas a senhora tem outro paciente. Falei, eu desmarco. Eu desmarco outro paciente, eu vou te atender, você não vai embora.
E firme assim, acho que ele ficou até com medo de ir embora. Falei, a sessão começou agora. E aí nós começamos a conversar, eu falei, a primeira coisa que eu quero te falar, você é pastor evangélico, não é? Sou. Falei, pois é, faz o seguinte, coloca a mão na sua cabeça e manda o diabo sair. Não é isso que você faz com as pessoas? Você não põe a mão na cabeça e manda o demônio sair? Vou te explicar uma coisa que ninguém te explicou na teologia. Você sabe por que você põe a mão na cabeça e o diabo sai? Porque o diabo é inquilino, ele não é o dono dessa casa. Por isso você põe a mão na cabeça e ele sai. Sim. Só que o que você está vivendo é seu, é da sua natureza. Manda sair. Ou você trata essa sua natureza pervertida, isso aí que você vive não é demônio, queridão. Você me fez uma narrativa sobre demônio. Se é demônio, é só você colocar a mão na sua cabeça e mandar sair. E mandar sair. Porque o demônio ele é inquilino, ele não é o dono, por isso ele é despejado. Agora, isso que você está me contando é sobre a sua natureza, não é sobre demônio. E aí a sua natureza precisa ser tratada. Você quer estar aqui para tratar? Ou você vai continuar nessa hipocrisia sua de colocar a mão na cabeça e mandar sair? Agora você está diante de algo que não sai com a sua imposição de mãos. Nós vamos tratar isso ou nós vamos continuar sendo hipócrita? André, o que deu no final dessa história toda? No final, graças a Deus, você vai falar, nossa, mas que estranho. Graças a Deus, ele devolveu a criança pro abrigo. Mitigação de risco. Às vezes, o final de uma história não é o ideal, mas é o real. Antes essa criança viver num abrigo com a possibilidade de ser adotada por uma outra família do que permanecer numa família onde ela era abusada. Esse é o ideal? Não é o ideal. O ideal é todas as crianças terem família. Mas a vida real, ela não trabalha com o ideal. Às vezes ela trabalha com o real. Fiquei satisfeita com o trabalho que eu fiz? Fiquei muito. Graças a Deus, salvamos a vida de uma criança. Voltou para o abrigo? Não é a situação ideal? Não é a situação ideal. Mas pelo menos saiu de uma situação de abuso. Então, o abuso, ele é algo sério, ele é algo grave, ele vai deixar marcas para sempre. Vou te trazer outro dado. A grande maioria dos homossexuais masculinos que eu atendi foram abusados. A gente chama de deturpação da sexualidade. A sexualidade dele foi deturpada tão cedo a ponto dele ter toda uma confusão a respeito do próprio desejo. Olha que pesado isso. O menino que foi abusado lá atrás, deturpado lá atrás, ele começa a confundir o próprio desejo dele. Aquilo o feriu tanto que agora ele confunde o próprio desejo. E aí a história dele lá pra frente tem uma outra resposta. Eu tô falando que condição sexual tem a ver sempre com abuso? Não. Mas eu estou falando que muitos homossexuais masculinos que eu atendi foram abusados na infância por outros homens.